Então, dando continuidade, tá? Ah, vou voltar aqui desde o início sobre a Batalha de Ypres. Então, novamente, tá? Ypres era uma região aqui da Bélgica, tá? E lembra que na aula passada nós vimos que ali nós tínhamos uma grande extensão das trincheiras, tá? E que essa, vocês podem perceber que aqui a gente tem a França, essa parte aqui é da Bélgica e essa aqui é a parte de Ypres, tá? Daí os alemães eles queriam dominar, né? E avançando, avançando, avançando até chegar aqui no Mar do Norte, porque era um ponto muito estratégico de guerra. E os alemães, como eu tinha dito, eles eram muito fortes, sempre foram muito fortes em guerra, apesar de perder. Mas é que eles eram estrategistas, tinham bastante estratégia de batalha, isso é inegável. E sempre era o seguinte: o exército alemão estava lutando contra os aliados, então estava lutando ao mesmo tempo contra o exército da Inglaterra, contra o exército da França, tá? Contra o exército da Rússia, sempre desse jeito. Nessa primeira batalha, também chamada de Batalha de Flandres, tá? Porque a região de Ypres, onde aconteceu, é a região dos Flandres, a Alemanha não se deu bem. Isso aconteceu em 1914. Nessa primeira aqui, não se deu bem, tá? Infelizmente, ou felizmente, sei lá, a gente tá falando de guerra, né? Mas a Alemanha perdeu e ela não conseguiu chegar ao Mar do Norte aqui. Só que, como eu tinha dito, né, antes da nossa live cair, eles sempre alimentaram esse sentimento de revanche. Nossa, a gente perdeu, a gente tem que fazer alguma coisa para ir lá e ganhar. A gente tem que mudar isso, né? Aí tá, eles lembrando que a gente ainda tá nessa guerra de posições, que a guerra de posições foi parada, eles praticamente não avançavam, né? Eles ficavam nas trincheiras lutando um contra o outro ali. Então, isso aconteceu em 1914. Em 1915, eles ainda estavam ali em Ypres, tá? Na região dos Flandres. Ficaram muito tempo ali, inclusive, tá? E aconteceu o seguinte: você se lembra que eu tinha dito que o Haber e o Bosch fizeram aqui a síntese, né, da amônia e tudo mais, eles agora eram suficientes em nitrogênio, poderiam fazer suas bombas, e que o Fritz Haber ele encabeçou a química alemã e ele começou a trabalhar com gases tóxicos aqui. Uma substância que é tóxica é toda substância que, ao entrar em contato com o nosso metabolismo, vai nos causar mal, podendo levar à morte, ou seja, podendo ser letal. Aí você imagina o seguinte: estão lá nas suas trincheiras, do nada, soldados ingleses e franceses começaram a ver, digamos assim, uma cortina de fumaça amarela vindo, né, o vento soprando ela na direção deles. Isso ainda não tinha acontecido, então eles não sabiam o que era. A partir do momento que essa cortina de fumaça foi chegando, soldados começaram a tossir, começaram a ficar asfixiados, os olhos desses soldados começaram a queimar. Em fração de 5 minutos, nós tínhamos 5.000 soldados mortos. Isso foi aterrorizante. Isso nunca tinha acontecido. Ninguém sabia, né, do exército inimigo o que era aquilo, tá? Uh, essa foi uma parte assim muito triste mesmo da história, que foi quando os alemães realmente utilizaram da ciência para fazer arma química para matar, tá? Então a arma química é todo dispositivo que utiliza um produto químico que vai causar morte ou lesão em seres humanos. E essa primeira arma química que os alemães tinham utilizado aqui foi o gás cloro, tá? O gás cloro, que tem a fórmula química Cl2, é uma substância simples, tá? Quando a gente fala que é uma substância simples, é porque é uma substância formada por átomos do mesmo elemento. Então vocês podem perceber que aqui nós temos dois átomos de cloro, que é o mesmo elemento, fazendo uma ligação simples entre si, tá? Quem é do segundo e terceiro ano vai lembrar mais sobre as ligações, tá? Do primeiro ano a gente ainda não entrou nessa matéria de ligações. Mas aqui está fazendo só uma ligação simples que é representada só por essa barrinha entre os dois átomos de cloro. O gás cloro, ele é amarelado, ele tem isso aqui é uma nuvem real de gás cloro, tá? Então, os soldados aliados da Inglaterra, da França, viram uma cortina gigantesca disso aqui. Estão vendo essa imagem aqui? Ó, na trincheira alemã, lá em Ypres, isso aqui é a imagem do dia, isso aqui é a imagem real de quando eles jogaram cilindros, cilindros e cilindros, tá?
de gás cloro contra o exército dos aliados. E aqui eles tinham a sorte do vento estar soprando ali a favor deles, né? A favor deles e contra o exército dos aliados. Então esse vento estava levando esse gás todinho para eles. Olha a quantidade, tá? Deixa eu mudar aqui. O gás cloro, gente, vocês podem perceber aqui, ele causa irritação na pele e nos olhos, ele queima, na verdade, a pele, ele queima os olhos, o gás cloro pode levar à cegueira, ele causa incômodo no sistema respiratório, então na hora as pessoas começam a tossir demais, tá? Causa uma dor de cabeça insuportável, como ele atinge diretamente o sistema respiratório, ele causa uma sensação de sufocamento. E a longo prazo, as pessoas podem desenvolver pneumonia e edema pulmonar, que é quando o pulmão fica cheio de água. Sabe por que o gás cloro ele é tão invasivo e ele incomoda tanto? Quando o gás cloro, que é esse Cl2, ele interage com a água, quando ele encontra com a água, ele forma ácido clorídrico. Ácido clorídrico é corrosivo. A partir do momento que o nosso pulmão ele é úmido, ele tem que ser úmido. A partir do momento que a gente inala esse gás cloro, ele vai entrando em contato com toda a umidade que nós temos no nosso corpo, vai se transformando em ácido clorídrico. Então vai queimando tudo. O mecanismo de defesa do nosso corpo é colocar mais água ali para tentar diminuir a concentração desse ácido clorídrico que foi formado. O pulmão fica cheio de água, vai dar edema pulmonar e as pessoas morriam, tá? Aqui, de imediato, 5.000 soldados mortos em 5 minutos. 5.000 em 5 minutos. Mais 10.000 ficaram feridos. Nós tivemos aqui 10.000 baixas, só nessa Batalha de Flandres aqui de 1915, onde foi a primeira vez que foi utilizada uma arma química. E que o gás cloro não era o mais forte, não era, tá? E já causou isso tudo. Depois aqui do gás cloro, as nações, né? Então, a França, a Inglaterra, a Rússia, elas começaram a se desenvolver também. Elas começaram a correr atrás ali de fazer gases também tóxicos para estar utilizando na guerra, para não ser só a Alemanha que tivesse o domínio disso. Queria passar um videozinho para vocês, né, sobre o gás cloro.
Tá ok, né? Vocês viram aí um pouquinho sobre a utilização disso em guerra, tá? Então, para vocês terem ideia, não sei se eu coloquei aqui antes, tá aqui, ó. A Alemanha ela utilizou 100 toneladas desse gás cloro. 100 toneladas. É uma quantidade muito grande. Muito, muito, muito grande mesmo. Então isso matou muita gente ao longo da guerra. Tá? Muita gente mesmo. Além disso, né, nós tivemos outros gases aqui utilizados como armas químicas, tá? Que eram muito mais perigosos, muito mais mortais do que o gás cloro. Vou falar aqui primeiro o gás fosgênio. O gás fosgênio ele tem a forma aqui COCl2, tá? Essa é a fórmula estrutural dele. E ele é um gás mais forte do que o gás cloro e ele é corrosivo. Quer dizer, uma vez que ele entra em contato com a sua pele, com seus olhos, com o seu pulmão, com as suas veias respiratórias, ele vai começar a corroer, ele vai começar a derreter, tá? Isso foi utilizado pela Alemanha, mas também já foi utilizado por outros exércitos, tá? E nós temos aqui o mais forte de todos, utilizado ali na Primeira Guerra Mundial, que foi o gás mostarda, tá? Essa é a fórmula aqui estrutural do gás mostarda, tá? O gás mostarda, ele causa queimadura, cegueira, asfixia. Então, teve muitos, seja milhares, milhares e milhares de soldados que tiveram baixas porque ficaram cegos. Ali em campo de batalha, perderam a visão, porque esse gás, ele corroeu os olhos desses soldados. Isso aqui é uma imagem de um soldado depois dele ser atingido, né, entrar em contato com esse gás mostarda. Eu não coloquei mais imagens porque assim tem pessoas que são mais sensíveis, né, a esse tipo de coisa, mas vocês podem pesquisar no Google as pessoas que foram queimadas em guerra com esse gás. As imagens assim são impressionantes, tá? É coisa muito feia mesmo. Essa questão de você utilizar arma química foi uma questão assim tão séria que assim que a Primeira Guerra Mundial acabou, todos os países ali do mundo, né, quando eles fizeram a Liga das Nações, a Liga das Nações foi como uma ONU. A ONU ela só existiu depois da Segunda Guerra Mundial e antes dela foi feita a Liga das Nações, né, que foi assim né, que era uma comunhão entre os países para evitar ter uma nova guerra. Então a Liga das Nações eles entraram em acordo de nunca mais utilizar arma química em guerra. Tanto é que na Segunda Guerra Mundial não utilizaram armas químicas, não utilizaram gás cloro, não utilizaram gás mostarda, não utilizaram fosgênio, tá? Para vocês terem ideia de como isso aqui é perigoso. Daí, a partir do momento, né, que começaram a utilizar esses gases tóxicos, que tanto machucava, que tanto matava, os exércitos também eles começaram a se desenvolver para estar evitando isso, para estar fazendo com que seus soldados, né, uma maneira, uma proteção para seus soldados não estarem morrendo, se machucando com a emissão desses gases tóxicos aí, tá? Então, para isso foi inventada a máscara de gás. A máscara de gás, ela não só cobria a boca, né, mas ela cobria toda a cabeça do soldado, né, para não deixar esse gás entrar em contato com o rosto, com a pele deles. Essas daqui, ó, foram as primeiras máscaras de gás que foram feitas. Vocês podem perceber que aqui tem o lugar da visão, tem um lugar que da boca aqui, que vai para essa lata. Nessa lata aqui, que tem os filtros que vão impedir com que esses gases nocivos, esses gases tóxicos, entrem em contato com o corpo, tá? Que impedindo com que os soldados respirassem isso. Aqui nós temos carvão ativado, gente. Sabe aquele carvão que tem, por exemplo, no filtro de casa? É o mesmo carvão ativado. O carvão ativado, para ele ficar assim, falar que ele é ativado, ele é aquecido a temperaturas muito altas, tá? Quando acontece isso, ele fica com poros, fica com buraquinhos bem pequenininhos, mas em toda a sua estrutura. Esses buraquinhos impedem, tá, com que esses gases passem, eles ficam tipo presos ali, armazenados ali,
tá? Não era só o gás cloro, ou perdão, não era só o carvão ativado que era utilizado, tá? Existiam outros filtros também, mas aqui nessa parte tinha um filtro que impedia com que esse gás nocivo, seja o cloro, mostarda, fosgênio, entrasse em contato com os pulmões dos soldados, tá? Por isso que eles tinham que utilizar essas máscaras de gás, que com o passar do tempo elas foram se modernizando cada vez mais, tá bom? Deixa eu passar aqui. Aí, isso aqui são soldados alemães, tá? Percebam esse soldado aqui, ó. Olha o tamanho do bigode desse soldado. Esse bigode, ele atrapalhava muito a utilização dessas máscaras de gás, tá? Porque não vedava, não encaixava bem na boca, aí como não vedava, como ficava espaços abertos, era possível desse soldado ele inalar o gás que estava vindo. Tipo assim, se não estava vedado, esse gás ia entrar de qualquer jeito. Então, por exemplo, esse soldado aqui foi sugerido para ele cortar o bigode para ele estar utilizando melhor essa máscara de gás. Todo mundo conhece esse soldado, né? Pronto, esse daqui é o Adolf Hitler, tá? O Hitler ele participou da Primeira Guerra Mundial no exército alemão como soldado, tá? E o bigode dele surgiu justamente dessa necessidade dele utilizar a máscara de gás. Ele utilizava esse bigode gigantesco aqui, tá? E depois disso, para estar utilizando essa máscara de gás, ele teve que cortar seu bigode e passar a utilizar desse jeito. Informação, né, curiosidade sobre Hitler, os relatos de colegas, né, soldados que serviram com ele na guerra, de que o Hitler era muito desajeitado, ele não era um bom soldado, ele não era uma pessoa forte, ele não era uma pessoa ali perspicaz. Ele cultuava nele esse sentimento de revanchismo mesmo, né? A gente tem que matar francês, a gente tem que matar inglês, tudo mesmo, mas que ele era bom soldado, ele não era, né? Os relatos que tem que o Hitler era muito desajeitado. Ele era uma pessoa, né, pelos relatos que tem, ele era uma pessoa alta, assim, mas extremamente magro, né, extremamente pálido, que não aguentava muito batalha. Na primeira vez, na primeira trincheira que ele entrou, quando uma bomba estourou perto dele, ele já desmaiou, sabe? Então, para você ver o que aconteceu ao longo da história. Então, aqui na Primeira Guerra Mundial, nós já temos a participação de Hitler, tá? E o bigodinho dele surgiu a partir dessa utilização da máscara de gás. Então, no semestre que vem, a gente realmente começa a falar sobre essa ascensão do Hitler no poder e sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Continuando aqui para vocês. Informações aqui. Vocês sabiam que na Primeira Guerra Mundial houve uma trégua de Natal? Isso aconteceu em 1914. Como que foi essa trégua de Natal? Os exércitos estavam ali em suas trincheiras e no Natal de 1914 eles simplesmente pararam de lutar, foram para a terra de ninguém, né, o espaço entre duas trincheiras, e eles celebraram o Natal. Para vocês terem ideia, tá? Nessa trégua de Natal, esses exércitos, né, que são inimigos porque são países ali que estão lutando um contra o outro, eles celebraram o Natal, eles jogaram bola, eles trocaram presentes, né, presente com o que eles tinham, tipo, trocaram comida, trocaram roupa, eles realmente celebraram o Natal. Aí assim, às vezes você pode pensar, como assim, né? Eles estão ali em guerra, eles estão lutando uns contra os outros. Como que eles param, né? E vão celebrar o Natal? Tipo, depois já começa a brigar. Sabe por que isso acontece? Apesar de serem ali de países inimigos, nenhum conhecia o outro. Um alemão ali não conhecia um francês, não conhecia um inglês, não conhecia um russo. Eles não tinham nada contra ninguém ali.
Eles não tinham um motivo para falar, nossa, eu não gosto de você, eu vou matar você. Isso não existia, tá? Eles não tinham motivos para se matarem a não ser a mando do presidente, do seu imperador, do seu rei, sabe? Então, assim, eram jovens, tá? Muitos. Nós tínhamos ali uma faixa ali de jovens de 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, até 23 anos, em sua maioria na guerra. Então, eram jovens, gente. Não tinha motivo nenhum para se matarem. Eles não tinham inimizades entre si. Eles estavam obedecendo simplesmente ordens, tá? Então, para você ver como que são as coisas, eles sim entraram em trégua e celebraram o Natal. No outro dia eles estavam lutando. No outro dia eles estavam se matando, amando, né, as ordens de seus exércitos. Quero que vocês observem isso aqui. Ó, Henry foi o primeiro-ministro, né, do Reino Unido, que colocou o Reino Unido, né, a Inglaterra, na guerra. Poincaré, presidente da França, que colocou a França na guerra. Nicolau II, czar francês, ou perdão, czar da Rússia, né, que era como se fosse um rei da Rússia, colocou a Rússia na guerra. Vítor Emanuel III era o rei da Itália, colocou a Itália na guerra. Guilherme II era o Kaiser da Alemanha, né, como se fosse um rei, um imperador, colocou a Alemanha na guerra. Francisco José I, imperador da Áustria, colocou a Áustria-Hungria na guerra. Esses caras que não se gostavam, esse grupo não gostava desse grupo. Só que eles não foram lá se matarem. Esse grupo e esse aqui, eles não marcaram um dia, foi para um campo aberto e foram lutar. Falaram, não, bora tirar nossas diferenças aqui. Porque esses três não se gostavam e um queria ser mais potente que o outro, queria ser mais rico que o outro, queria ter mais território que o outro. Então, esses 6 caras aqui colocaram milhões, milhões e milhões de jovens como esses daqui para se matarem. Esses 6 caras colocaram pessoas como esses, como esses, como esses, para se matar. Porque eles não se gostavam entre si. Deixa eu passar aqui. Porque eles não se gostavam, né? Esses 6 caras não se gostavam. Nós temos milhões, milhões, milhões e milhões de sepulturas como essas, tá? Pela Europa. Lembrando que aqui nós temos jovens de 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 anos. Em sua grande maioria, tá? Os exércitos eram compostos por pessoas, por homens nessa faixa de idade. Esses 3 não se gostavam, eles mataram milhões desses daqui, gerando milhões disso aqui. A Primeira Guerra Mundial ela terminou no dia 11 de novembro de 1918. A Europa arrasada. Milhões, milhões, milhões de pessoas mortas, tá? 10 milhões de soldados mortos com isso tudo. Lógico que é uma estimativa, pode ser muito mais que isso. Desses 10 milhões de soldados, houveram 7 milhões de civis, então de pessoas que moravam nas cidades onde que a guerra estava acontecendo, que morreram também, sem estar fazendo nada. Houveram 20 milhões de soldados feridos, gravemente feridos, quando a gente fala aqui. Tá? Primeira Guerra Mundial, ela é dita como que a Inglaterra e a França a venceu. Porém, com 10 milhões de pessoas, de soldados mortos,
mais 7 milhões de civis mortos, eu não acredito que tenha vencedor algum. Porque 6 pessoas não se gostavam e queriam ali ser mais poderosas que as outras, né? Adquirirem mais territórios que as outras, nós tivemos esse saldo aqui no dia 11 de novembro de 1918. Mais uma vez, aqui a gente vê, e que outra coisa que eu sempre venho falando desde o início para vocês, de que a ciência era uma ferramenta, tá? Ela não tem lado bom, ela não tem lado ruim. Quem faz o uso dela para uma coisa boa ou para uma coisa ruim é o ser humano. O ser humano ele é bom, o ser humano ele é ruim. Por causa de 6 pessoas, nós tivemos esse saldo de morte aqui. E a gente encerra por aqui.